sobre isso. Eu falei, não, mas isso é um clichê para mim, crente, cruz, é tudo, a gente já vê isso há muito tempo. Foi interessante que, tipo, até agora, pouco antes de ler, Deus tem falado muito no meu coração por, por causa dessa simples palavra, que eu fiquei inquieto a meditar sobre isso e ler a Bíblia sobre isso, com isso no coração, e Deus trouxe uma revelação nova para mim, um desafio novo assim, em termos de oração, de reflexão sobre o conceito da cruz. Amém? Então vamos pensar, refletir um pouco sobre isso. E o texto que eu escolhi para a gente ler está em Gálatas. Deixa aberto em Gálatas, é no capítulo 6. Eu vou ler depois. Deixa aberto em Gálatas 6, que a gente troca uma ideia. E logo depois eu falo os versículos. Amém? Tudo achou? Todo mundo aí? Quase ninguém ainda? Hã? Aí não, é que um lê a Bíblia mesmo. Rob fez chapinha. Mas é Gálatas 6. Fica aberto aí. Ficou bonito, gente. Vocês não estão vendo, não, mas tá bonito pra caramba. Sendo um vampiro moderno. Sendo a entrevista com o vampiro, lembra desse filme, bicho? Antônio Bandeiras. Deus, Pai, obrigado mais por essa noite aqui, Deus, que a gente tem, Deus, a oportunidade de se reunir no Teu nome, Pai. Oh, Deus, que a gente consiga, Deus, abandonar um pouco do estresse, da ansiedade, Deus, oh, Deus, de todas as preocupações que a gente tem acerca de dinheiro, enfermidades, problemas que sejam aí, Deus. Deus, que a gente consiga cultuar o Senhor, Deus, com o nosso entendimento nesse momento, que a nossa cabeça aqui, Deus, nosso coração seja todo do Senhor nesse tempo, Pai. Que haja uma disposição, Deus, verdadeira nossa, Pai, uma expectativa genuína naquilo que o Senhor, Deus, tem para nós essa noite, Deus. Amém. Então, irmãos, então eu pensei muito sobre esse significado da cruz. É muito comum para nós, cristãos, hoje ter um pensamento automático sobre cruz. Quando você vê uma cruz no lugar, você já remete para alguma coisa religiosa. E a cruz é uma imagem assim, muito, muito mística, né? A cruz é usada não só no âmbito, vamos dizer, da religião, mas de um monte de outras coisas, entende? Dentro da cultura gótica e tal, dentro da música, todo mundo, a imagem da cruz, todo mundo tira uma casquinha, vamos dizer assim, uma ilustração, uma ideia, uma linha de pensamento. Então a cruz é uma coisa que atrai todo mundo, mas é uma incógnita, porque não há um conceito universal sobre cruz. Todo mundo usa a cruz da maneira que lhe convém, entende? O fato de você ver uma cruz num lugar para muitas pessoas pode ser um monte de coisa diferente. Tem muitas pessoas que tipo, veneram a cruz, o objeto cruz, né? Tem muita gente que tem medo da cruz. Mas o que eu queria hoje que a gente refletisse à luz da Bíblia e a disposição do Espírito Santo é que houvesse em nós um entendimento forjado, assim, fundamentado por Deus, pela mensagem da cruz genuína. Uma coisa que eu vi um pouco esses dias lá no aeroporto de Fortaleza, no qual eu fiquei 12 horas esperando a equipe. Lá tem uma capela ecumênica. E o melhor lugar que tem naquele aeroporto é aquela capela ecumênica. Dessas 12 horas aí, eu acho que eu fiquei umas 3 lá. E toda hora chegava alguém lá na porta, né? É engraçado que o aeroporto hoje igual aqui em Brasília também, não é um lugar só de você pegar o avião para viajar. Tem gente que vai lá passear também. Muita gente ia lá, estava namorando e passeando no aeroporto e tal. E o pessoal chegava assim no... não, aí eles viam aquilo ali, a capela, é bonitinho lá no canto, eles chegavam lá, eu tava lá de boné, né? Primeiro as pessoas olhavam de boné, o pessoal lá é bem rígido, né? Assim, essas coisas. E aí, como a capela é ecumênica, não tem nenhuma cruz, não tem nada, assim, não tem uma Bíblia aberta, não tem nada. Tem um auditório, assim, mais ou menos, um pouco maior do que isso aqui, umas cadeirinhas, uns bancos bonitos, né, de madeira. Aí tem um altarzinho, tem umas flores. O pessoal entrava lá e ficava procurando alguma coisa para reverenciar, né, para fazer o sinal da cruz ou para inspirar uma oração, mas não tinha nada, né. Aí o pessoal chegava lá, eu estava jogado ali, até o notebook eu abria lá, porque mexendo lá mesmo, né. E
sossego lá, silêncio. E aí o pessoal chegava lá, não tinha nada, eles olhavam para o buquê de flor e faziam o sinal da cruz, tiravam o chapéu, ficavam olhando para o altar, para nada, assim, entende? Tendo essa devoção, assim, essa introspecção religiosa, a pessoa sente falta de um elo, né, de um objeto. Se tivesse uma cruz ali, o pessoal se concentraria muito mais, entende? Assim, se tivesse uma cruz ali, daria mais liga, mas como é ecumênica, né, não pode ter. Então a primeira associação que a gente faz quando a gente vê uma cruz é da imagem mesmo, que grupo que ela representa. Eu escrevi, a segunda associação que a gente faz à cruz é a associação filosófica. Poucos fazem essa associação. O que significa? O que quer dizer? Qual que é a ideia? O porquê da cruz? Eu já tive alguns amigos que perguntavam, que não eram cristãos, Tiago, por que está certo que Jesus foi crucificado lá, mas a gente vê que tem alguma coisa além assim de Jesus estar na cruz? Qual que é a filosofia da cruz? Ele já entendeu, porque muitas mensagens falam isso, o evangelho da cruz, que nós temos que ir para a cruz. Então há uma filosofia por detrás da imagem. E às vezes nós, como cristãos aqui, nós só reverenciamos, só processamos a imagem. Mas a ideia, vamos dizer, a filosofia, o porquê da cruz, a gente pensa pouco também. E a outra associação que a gente faz é da mística da cruz, da mensagem espiritual da cruz. Isso já é muito assim, raramente, se você olhar para a cruz e você lembrar do que ela significa, né, daquela associação filosófica que tem, você já tem a associação da imagem, e você agora conseguir fazer esse caminho e ter uma aplicação espiritual mística da cruz para a sua vida, já é diferente. Eu não estou falando aqui de adoração à cruz em si, mas o tipo de pensamento que ela remete para nós, entende? Você olha para uma cruz, o que aquilo significa para você? Qual que é o peso daquilo ali no seu pensamento, na sua fé? E qual que é o peso daquilo ali na sua vida espiritual? Vamos dizer, místico, gente, misticismo é errado, pecado, mas místico é tudo aquilo que transcende o material, entende? Então essa palavra místico, às vezes a gente não, místico, tudo que é místico está amarrado, entende? Mas não é esse o sentido da palavra. Místico é tudo isso que transcende mesmo o material, que tem um significado além desse material que a gente tem. Então vamos ver o que o irmão Paulo, falando ali para os Gálatas, ele passou esses 6 capítulos todos ali falando para a igreja que estava na Galácia ali, o seguinte: ele passou lá uma época e discipulou uma galera, evangelizou, implantou uma igreja, e logo veio o irmão Pedro e o irmão Tiago e trouxe de volta, ressuscitou o judaísmo para esses irmãos, pregando a questão da circuncisão e tal, e pregando um monte de coisas. Aí Paulo volta por essa igreja e vê todo aquele desvio doutrinário, né, que negava o poder da cruz, que negava o sacrifício de Jesus, diminuía, né, reduzia. Isso deixou ele assim irado. Então essa epístola aos Gálatas é que Paulo, ele falou assim: não, essa aqui eu vou escrever, e dá aqui que vai ser em letra grande, mas vamos ver aqui que sou eu que escrevi. Então está no capítulo 6, no versículo 11. Beleza? Acharei? Já está aberto no 6, só corre aí para o 11. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrangem a vos circuncidares, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Entendem bem o que ele está falando? Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe está de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. No versículo 15 aqui, Paulo ele já detona o seguinte: todos os ritos religiosos, desde a circuncisão ou até mesmo não ser circuncidado, não tem valor nenhum se não houver um entendimento da cruz. Entende? Para eles aqui, o ápice da religiosidade era tipo assim: o cara se converteu ao judaísmo, então ele deu testemunho um certo tempo. Esses dias eu estava falando de Cornélio. Cornélio ele era um pagão romano, que ele já ia na sinagoga, ouvia, mas ele ainda não tinha sido circuncidado.
é porque ele orava bem, ele orava muito. Então Deus falou com ele e ele não deixou passar a faca nele. Mas essa era a dinâmica da época. Os judeus aceitavam os gentios, mas tinha que passar a faca, circuncidar, aceitar a lei e encarnar todos os ritos daquela época, toda a religiosidade da época. A gente pode transferir para hoje de não falar palavrão, não beber, não fumar, o que mais outras coisas assim? Diz aí para mim. Eu só lembro dessa trindade da religião do Brasil. Mas tem... Hã? Não dançar, verdade. Ter que dar o dízimo assim, né, religiosamente, mais um monte de coisa. Então essas coisas de praxe e o batismo também. Essas coisas de praxe que a gente hoje tem na nossa cultura evangélica, que a gente fala assim, não, é o seguinte, você converteu, mas para ficar assim, beleza mesmo diante de Deus e de tudo, tem que ter isso aí. Isso aqui, se não tiver isso aqui, sua salvação, não sei, está mais ou menos meia boca. E Paulo fala que isso tudo é inútil se não houver um entendimento da cruz. Tudo isso é inútil, olha, não tem valor a circuncisão, nem a incircuncisão, se não houver um entendimento da cruz mesmo. Entende? Então, nada isso vale. Nem mesmo o pensamento, assim, isso tudo não vale nada, a religiosidade é lixo, como a gente fala hoje, né? A religiosidade não leva nada a ninguém. A religiosidade constrói guerras, a religiosidade exclui pessoas, mas mesmo assim, você não é religioso, mas não tem um entendimento verdadeiro, pessoal, do significado, do poder da cruz, é inútil da mesma maneira ser um libertário religioso. É o mesmo erro, vai tudo para o mesmo buraco, vai tudo para a mesma inutilidade. E ele chega trazendo isso aqui, para aqueles que não pensassem assim, não, Paulo está aqui só desconstruindo, né, o judaísmo, mas ele desconstrói também a liberdade sem fundamento, que é a liberdade sem ter um entendimento da cruz de Cristo. Então, por aí a gente já tem uma noção da importância da cruz, a importância que existe para nós ter um entendimento assim, como eu falei antes, né, filosófico, espiritual e pessoal da cruz. A gente referenciar aquilo que aconteceu na cruz. A gente sempre acha que o que aconteceu na cruz foi algo assim meramente expiatório pelos pecados do homem. E eu me lembro muito, e já escutei isso de algumas pessoas falando que a imagem do Jesus crucificado é para transmitir uma certa culpa para as pessoas. Ali, tá vendo? Está sangrando. Jesus está chorando. Jesus está até magro na cruz. Jesus pediu água e deu vinagre para ele. Então a imagem da cruz também sempre foi usada assim, distorcida para causar culpa nas pessoas. Entende? Não, então você acha que reverenciar reverenciar a cruz é você olhar para a cruz e receber uma carga, uma dose de culpa. Será que é isso? Entende que é o propósito de Deus para nós olhar para a cruz e de alguma maneira entender a essência, o poder, o diferencial que a cruz causou, não só na nossa vida, mas na história do universo, é muito mais do que um sentimento de culpa. Olhar ali, poxa, Jesus era tão bonzinho e ele sofreu isso, a coroa de espinho, né? A nudez ali exposta e tudo, e ter as mãos furadas e tal, aquela imagem sofrida de Jesus. Até então eu achava que isso era o suficiente. Não, eu olhei, poxa, Jesus realmente sofreu na cruz. A cruz não foi só mais um adereço para Jesus sofrer mais, entende? A gente acha que... Porque existe, pensa assim, de uma maneira nerd, existe torturas piores do que a cruz, não existe? Às vezes a gente fala assim, não, a pior maneira de matar alguém naquela época era a cruz. Não era, gente. Não era, entende? Não é a pior. Pensem nos requintes de crueldade que o ser humano é capaz. A Inquisição fez coisas muito piores do que a cruz, entende? E via aquele negócio que chamava dama de ferro, que era tipo um caixão, o cara deitava lá e as tampas tinham uns pregos, né? Então o cara ficava ali e na hora que fosse fechar lentamente, os pregos iam entrando na face dele, do corpo, até transpassar tudo. E era feito isso lentamente. Eles também colocavam ferro derretido na orelha das pessoas também. Deus me entende? É isso. Teve uma das coisas que teve em Floripa quando eu morei lá, que um dos eventos que eu mais me arrependo de não poder ter ido, estava no evangelismo e tal, era uma exposição dos objetos de tortura medieval e da Inquisição, entende? Eu via o flyer assim, fiquei doido para ir para ver, mas não deu para ir, estava lá em outro lugar, entende? Entendeu, gente? Então, o que eu estou querendo trazer para vocês é que Deus ministrou muito meu coração, a reverência, não à cruz em si, a figura geométrica da cruz, e nem a figura religiosa da cruz,
e nem a reflexão que traz um certo tipo de culpa quando vejo Jesus sofrendo na cruz, mas é mais do que isso, entende? É muito mais do que isso. A cruz de Cristo é uma quebra de paradigma, não de dor, não de culpa, não de religiosidade, mas é uma quebra de um paradigma muito mais profundo ainda, que é a quebra de um paradigma existencial. Paulo vivia sempre naquela aflição terrível, assim, olha, eu já entendi o sacrifício de Jesus, mas eu ainda estou no mundo, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou abrindo igreja e tudo, mas eu ainda sinto assim, embaraçado, eu ainda sinto assim, né, atolado, eu ainda sinto envolvido, né, impregnado com as coisas do mundo. Paulo era um puritano, cara. Ele não suportava sujeira, ele não suportava imundícia, ele não suportava, vamos dizer assim, insensatez. Ele até fala, ó insensatos Gálatas. Ele era um cara muito correto e ele se cobrava muito, então ele não admitia o fato assim, olha, por tudo que eu já ouvi de Jesus, por tudo que eu já entendi, por tudo que Deus ministrou no meu coração, eu não suporto estar nesse mundo, eu não suporto saber tanto e mesmo assim errar. Orgulho também, né? Isso é orgulho. Quem nunca pensou assim? Eu já pensei assim demais e sou tentado a pensar assim. Eu queria ter uma dinâmica de vida mais constante. É tão vergonhoso às vezes ter umas recaídas, né? Uns deslizes, né? Que faz a sua moral cair, mesmo que ninguém saiba, mas diante de Deus, você com você mesmo, você olhar no espelho, poxa, de novo eu fiz isso, mas que derrota. Eu sei de tudo que eu preciso saber para não andar tão ruim assim, mas a gente se sente mal com esses fracassos. Paulo se sentia mal assim também. E aqui com os Gálatas ele dá um brado de liberdade mediante a cruz. Entende que olha que interessante no 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, me sentir bem, me afirmar, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz, gente, é o lugar onde eu sou liberto dessa limitação aqui física de estar no mundo. Na cruz é onde eu olho e falo assim, eu não pertenço a esse lugar, porque na cruz, aquilo que era impossível ao homem aqui, por causa da sua incapacidade de não pecar mais, da sua limitação de estar no mundo, na cruz, a cruz me transporta para o reino de Deus. O sacrifício que aconteceu na cruz, o significado da cruz é o seguinte, porque por mais que eu esteja aqui ainda capengando e tudo, existencialmente a cruz já me transportou do reino do pecado, das trevas, para o reino da luz. Amém? Isso é forte demais, entende, gente? Quando você olha para a cruz, para mim não existe culpa, para mim existe superação. Para mim a cruz é esperança. Para mim a cruz é muito mais do que penitência. A cruz é muito mais do que um símbolo religioso. Assim como Paulo colocou, olha, é na cruz que eu não me glorio mais em mim mesmo, mas é na cruz em que eu me glorio no sacrifício de Jesus, em conseguir fazer essa obra que ele não conseguiu em todos os seus pensamentos teológicos, em toda a sua maneira de colocar as coisas no lugar, de não pertencer a esse mundo, estar aqui, mas ao mesmo tempo ser incontaminado. Então é a cruz que nos purifica, é a cruz que nos mostra quem nós somos. É a cruz que nos transporta, sabe assim, do nosso entendimento de nós mesmos para um outro reino. É sofrido demais, entende? A gente saber que entende acerca de um monte de coisas que são erradas, um monte de coisas que não cooperam para o nosso crescimento, e mesmo assim a gente vê, da nossa parte, uma condescendência, né? Assim, vamos dizer assim, uma adesão às coisas do mundo conscientemente. É triste pecar conscientemente, lentamente, não é verdade? Traz para nós uma frustração muito grande com a natureza. Fala, poxa, caramba, mas de novo, é muito frustrante isso. Eu sei que eu não deveria ter feito isso, eu sei que se eu orasse, se eu pegasse aqui junto com Jesus, eu não poderia, mas isso é frustrante para nós. Isso traz uma penumbra, né, para a nossa vida, assim, uma atmosfera negativa muito grande. É porque, se a gente tem esse sentimento, é porque a gente tinha esperança de se gloriar em nós mesmos. A gente tinha esperança, a gente tem esperança de achar que a nossa glória é a partir da nossa conduta, é a partir do nosso esforço, é a partir simplesmente só do nosso esforço. Lógico que o esforço conta. E no 17, para mim ainda fica mais assim, fundamentado mesmo, a maneira com que Paulo trouxe a ilustração, o significado da cruz para o pensamento, para a raiz
dos valores da fé dele de uma maneira muito pessoal e muito, vamos dizer assim, visceral, né, ligada às convicções dele. Ele fala o seguinte: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Aqui ele dá uma alfinetada, porque é o seguinte: antes a marca da salvação, a marca da santidade era a circuncidação, entende? Era ser circuncidado. Essa era a marca. Mas ele fala o seguinte: agora eu trago comigo a marca de Jesus. E qual que é a marca de Jesus? É a cruz. Entende? Então o que me identifica como alguém de Jesus é o entendimento que eu tenho da cruz. É a maneira com que eu estou crucificado para o mundo, e o meu estar crucificado para o mundo deixa marcas em mim, as marcas da cruz. Entende? O fato de você estar crucificado para o mundo, o processo da crucificação, ele é penoso, né? Assim como Jesus, quando no Getsemane ele sentia a expectativa da cruz, né? Em que ele sentiu pavor, ele sentiu medo da crucificação. Não sei se o pavor dele, o medo dele era simplesmente da dor física. De repente, eu não sei se era o medo de sentir dor por várias horas, mas era principalmente a dor da aflição, a agonia de morte. Passar por aquilo ali muito tempo. Eu sempre já falo sobre isso, que a convicção de pecado, ela é uma agonia de morte. Ela é uma coisa que te tira a respiração, ela faz a sua respiração ficar ofegante, ela te dá uma batedeira no coração, ela te dá uma tristeza, te dá uma descrença na vida. Essa é a convicção de pecado. Esse é o peso de uma vida de pecado. E quando a gente começa a sentir assim, esse vazio, essa coisa torturante, agonizante, é que a gente faz algumas coisas para esquecer. Então o que antecede a crucificação do nosso eu, da nossa carne na cruz, às vezes é isso. E muitas pessoas chamam isso de depressão, muitas pessoas chamam isso de não estar bem, às vezes as pessoas chamam isso de crise, sei lá do que chamam. Mas é a expectativa de passar por uma crucificação necessária. Depois dessa crucificação a gente sente as marcas da crucificação, que é o que determina para nós aquilo que realmente é importante. O que motivou Jesus a ser crucificado não foi ser um mártir, não foi estabelecer que o nome dele estivesse sendo propagado e pregado depois de não sei quanto tempo, não foi nada relacionado a status, mas foi aquilo que ele julgou ser importante, que eram as pessoas. Entende? O que pesou, o que motivou, o que encorajou Jesus, a gente vê isso muito claro em João 16 e João 17, que é o elo que existia entre ele e as pessoas. O quanto que ele estava envolvido com os irmãos, o quanto que ele estava envolvido com a missão dele, que eram as pessoas, que o encorajou, que o deu vontade, fibra, força para encarar a cruz. E hoje eu fazendo essa pregação é muito complicado para mim, entende? Porque eu sei que hoje, Tiago, eu tenho muitas coisas que eu sei que hoje que me deprimem como pessoa, mas eu sei que há uma superação para mim. Eu sei que há uma esperança para mim em algumas áreas que eu acho que para mim, eu já nasci assim e vou morrer assim. Eu sei que existe isso, mas eu sei que isso está numa crucificação que eu não quero. Eu sei que isso está num processo de entrega que eu me assusto e eu me recuso a fazer, entende? Eu me recuso, eu falo para Deus que eu me recuso, que eu não quero. Eu até falo: Deus, eu já cheguei na metade da vida, eu acho que eu estou mais para lá do que para cá, vamos deixar para resolver isso na eternidade, lá a gente conversa, a gente faz um divã, eu seguro as pontas, eu consigo levar até o fim aqui, eu sou casca grossa, eu aguento porrada, eu sou o Rock Balboa, entendeu? Eu aguento, eu vou até o fim, mas isso eu não quero mexer nisso, eu já mexi nisso antes e eu tenho medo de não conseguir resolver isso de novo. Vocês entendem como é que é? Eu estou dando um exemplo subjetivo da minha pessoa, mas você sabe objetivamente o que é na sua vida. Entende como é que é, irmãos? A gente sabe que existe uma coisa que nos deprime muito, mas que a esperança está na cruz. Que a esperança está na cruz de Cristo. Que a gente não precisa ser crucificado de novo, mas é a gente se submeter àquilo que aconteceu na cruz, que é a reconciliação. Aquilo que foi resolvido. Nós não precisamos sangrar, nós não precisamos receber uma coroa de espinho, nós não precisamos ficar ao relento, mas nós precisamos estar diante de Deus, diante da verdade, que é uma crucificação também para nós, é uma crucificação de todas as nossas respostas para Deus, é uma crucificação de todas as nossas desculpas que não têm justificação.
que não tem nenhuma justificativa diante de Deus, a gente sabe que a resposta está lá, porque a cruz, ela resolveu todas as coisas. Entende? Isso deixa a gente assim, de uma maneira comprimida, assim, né, contra a parede, porque a resposta está lá. Para todos os medos, para todas as incapacidades, a incapacidade de amar, a incapacidade de perdoar, a incapacidade de gostar das pessoas, a incapacidade de dar espaço para as pessoas na vida da gente, a incapacidade que a gente fala, não, isso é a minha característica, isso é eu, e isso aí é o meu diferencial, mas isso não é de Deus, isso não é do reino de Deus. Entende? A ser vergonhice. Entende? Não é de Deus a mentira, não é de Deus a dissimulação, não é de Deus a maneira com que a gente se esquiva das responsabilidades, não é de Deus a conveniência, buscar a conveniência nesse mundo. Então, irmãos, eu gostaria de me alegrar muito sempre que eu me lembrar da cruz, entende? Eu gostaria de fazer esse desafio a vocês. Sempre que se lembrar da cruz, não lembre mesmo como a penitência, que é um lugar onde vão ser cravos nas suas mãos, aí prego nos seus pés e uma coroa, mas é um lugar, como diz aqui no 15, o ser nova criatura. É na cruz que nasce a nova criatura, amém? Oh, meu Deus, é tão difícil falar isso, gente. Porque eu não quero falar de coisas assim, simplesmente porque eu tenho que fazer uma pregação na base, entende? Porque eu tenho que fazer uma pregação na quarta-feira. Porque se eu faço isso, se eu fico falando isso aqui o tempo inteiro, e eu profiro essas palavras não, eu não me envolvo com isso aqui, eu leio a palavra de Deus, prego, eu penso sobre isso, e eu não respondo a isso de maneira nenhuma, essa palavra que eu leio hoje, que eu temo, se eu faço isso aqui durante meses, durante anos, o poder dessa palavra, eu vou ter subutilizado ele, eu vou ter dado para ele um significado medíocre, eu vou ter colocado uma crosta assim na minha vida, no meu coração, que vai trazer uma dor terrível no futuro. Eu já experimentei isso demais. Uma vez meu pai falou, Tiago, você já leu a Bíblia toda de novo? Eu já falei para você ler o Evangelho de João e tal. Meu pai, ele fazia a gente tanto assim, às vezes ele pagava pra gente ler a Bíblia. Falava assim, cara, vamos fazer o seguinte, você está precisando daquela grana, vamos, depois você vem falar comigo, você precisa ler. E eu falei, pai, na boa mesmo, eu acho que um cara não precisa ler a Bíblia toda para entender de Deus, né? O grosso a gente sabe, o resto a gente passa a régua, né? Não, como é que é? A gente sabendo o grosso tá valendo, né? Não? Eu disse, não, tá tudo bem e tal. Eu passei por esse momento tudo, e depois eu vi o tanto que esse comportamento meu em relação a passar, a levar com a barriga, meu pai falava levar no banho-maria, né? Ir levando no banho-maria, levando na barriga, e levando as coisas nas coxas, o quanto que isso, você lê a palavra de Deus e achar, vamos dizer, poeticamente bonito, né? Assim, tipo, os argumentos interessantes e tal, isso faz com que a gente reduza o poder de transformação da Bíblia, da palavra de Deus nas nossas vidas. Então, quando eu leio assim, eu tenho um temor tão grande de não subutilizar, de não considerar abaixo da realidade aquilo que a gente lê, aquilo que a gente prega. E essa mensagem da cruz, ela é poderosíssima para nossas vidas. Então, olhar para a cruz, para mim, hoje, vamos dizer assim, né? Eu já pensei isso sobre outras vezes, mas não é que eu vou sempre fazer o sinal da cruz, mas tem que causar em nós uma reverência por aquilo que aconteceu na cruz e naquilo que está proposto para nós na cruz. Eu olho para uma cruz hoje e falo, não, está lá, a resposta está lá, naquilo que já foi feito e naquilo que hoje ainda existe de esperança para mim na cruz. Se eu me dispor a chegar ali e falar, não, aqui é o meu lugar de nascer de novo nisso, que eu já acho que é impossível. Amém? Então, isso é a marca de Jesus, mais do que a incircuncisão ou a circuncisão em si. É termos pregado no nosso coração mesmo a importância de enxergar e de viver o Evangelho da cruz. Amém, irmãos? Vamos orar sobre isso. Senhor Deus, Pai, Deus, eu declaro de mim mesmo, Pai, o quanto que o meu entendimento é raso, Pai, superficial. Oh, Deus, o quanto há uma arrogância, Deus, da minha parte, Deus, em achar que sabe as coisas. Oh, Deus, o quanto nós perdemos, o quanto eu perco, Pai. Oh, Deus, de viver com subentendimento, Pai. Oh, Deus, do poder, Deus, da cruz na minha vida, Pai. Então eu peço que nessa noite, Pai, Teu Espírito Santo mostre para nós, Pai.
traga um novo entendimento, Pai, pessoal, Deus, na vida de cada um de nós aqui, Deus, que amamos o Senhor, Pai. Ó Deus, que a gente enxergue, Pai, a profundidade, Deus, a importância, Pai, esse grande trunfo, Pai, que é entender, Deus, o poder da cruz, Deus. Ó Deus, aquilo que aconteceu ali, Deus, a repercussão da cruz, Deus, Deus, na vida de cada ser humano, Deus, na vida de cada um, Deus, que já viveu, na história do universo, Pai. Ó Deus, não deixe que para nós, Deus, o símbolo da cruz, Pai, se torne só o símbolo da nossa religião, Pai. Não deixe, Pai, que a gente olhe, Pai, sem nenhuma comoção, Pai, sem nenhuma introspecção, Deus, que a gente olhe de uma maneira superficial e fala, tudo bem, Jesus, na cruz, Jesus sofreu, a cruz, tal. Oh, Deus, mas nos faça entender, Pai, que aquilo que aconteceu ali, Deus, é algo que vai mudar, Deus, a nossa eternidade, é algo que mudou, Deus, a história da criação, Pai. Oh Deus, e que a resposta para todas as coisas, Pai, para toda a dor, oh Deus, para todo sentimento de inadequação, Pai, esse mundo, Pai, oh Deus, para todo sofrimento, Deus, para toda agonia, Pai, oh Deus, está, Deus, a nossa glória está em reconhecer, Deus, a cruz do Senhor nas nossas vidas, Pai. Então, Deus, nos dê graça, Pai, oh Deus, para meditar, Deus, para entender, para buscar, Senhor Jesus, para pregar, Deus, a cruz do Senhor, Deus, não como elemento da nossa fé, da nossa religião, mas, Deus, algo que faz diferença, Deus, entranhável, Pai, das nossas convicções, ó Deus, da nossa espiritualidade, Deus, ó Deus, naquilo que a gente considera, Deus, importante, Deus, na nossa vida, em primeiro lugar, Pai. Não deixe, Pai, que a gente, ó Deus, coloque, categorize, Pai, a cruz, Pai, aquilo que aconteceu na cruz, Pai, a representação da cruz, Deus, ó Deus, numa categoria, Deus, abaixo, aquém do que ela tem que representar para nós, Deus. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Nessa noite eu peço, Pai, a graça do Senhor sobre nossas vidas, Pai. Deus, diante de todas as nossas incoerências, Pai, ó Deus, a nossa insensatez, Pai, ó, diante de tudo que a gente sabe, diante de tudo que a gente já aprendeu, mas que a gente não consegue praticar, a gente ainda tem o odor do mundo, Pai, a gente ainda tem, Deus, ó Deus, a cor, Deus, do mundo, Deus, o encardimento, Deus, aqui do pecado, Deus, isso nos oprime, Pai, isso nos mostra, Pai, Deus, que, ó Deus, nós não conseguimos nada, Pai, sem olhar para a cruz, Pai. Ó Deus, nós não conseguimos nada, Pai, nós não conseguimos nos sentir dignos, Pai, ó Deus, nesse reino do mundo, Pai, mas é só a Tua cruz, Pai, que nos transfere para o reino, Pai, da luz, Pai. Então, Deus, cada momento que a gente olhar para a cruz do Senhor, a gente se sinta, Pai, um cidadão, Pai, do céu, Pai. A gente se sinta, Pai, ó Deus, como um ser humano, Deus, que não está, Deus, debaixo dessas limitações, mas que nós temos, Deus, uma expectativa muito além das coisas aqui, Pai. Não deixe, Pai, Deus, que o estresse, Pai, toda essa pressão que a gente tem aqui em ser coisas para o mundo, em ser coisas para a sociedade, em ser coisas para a igreja, em ser coisas para a missão, Pai, ó Deus, seja maior, Pai, do que o sentimento, Deus, ó Deus, de estar crucificado com Cristo, e nos faça entender que o mundo está crucificado para nós também, Deus. Deus, essa transcendência impossível para nós, Deus, é possível na cruz. Nos faça, Pai, entender que ao mesmo tempo a cruz é um lugar, Deus, ó Deus, de entrega, Pai, de dor, mas é um lugar de esperança também, Pai. Um lugar de novo nascimento, Pai. Em nome de Jesus, Deus, o que eu peço ao Senhor, Deus. Ministre nossos corações, Pai, ó Deus, durante todos os dias da nossa vida, Pai, da importância de olharmos, Deus, para o sacrifício do Senhor, e que isso seja algo que faz parte da nossa firmeza existencial, Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém, irmãos. Amém. Deixa eu falar aqui, então, dos irmãos que estão indo para o Mato Grosso e a gente orar por eles. Aqui não vai caber todo mundo, né? Mas os irmãos que estão indo para lá, é um contato bom demais. Hoje aqui, né, teve o Max fazendo a sua apologia ao Piauí. Então deixa eu fazer a minha ao Mato Grosso. Não, mas eu sou do Brasil. Eles falam assim, né? É radicado no Mato Grosso, né? O Mato Grosso é o futuro do Brasil. O Mato Grosso é o futuro, gente. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ver a placa. Aqui o Brasil é mais. Entende? Aqui é o futuro do Brasil. O Mato Grosso ali, o sistema é bruto também, viu, gente? Mas é uma região com muito potencial. É um lugar, assim, de muitas oportunidades. Tudo que está saturado em todo o resto do Brasil, no Mato Grosso tudo está começando, os primeiros shoppings, né?
Não, mas lá tem expectativas, assim. Lá tem chuva, lá tem um monte de coisa assim, tem recursos naturais. Eu sei que Piauí também tem. Piauí é uma benção. E eu quero ir no Piauí. Hã? Não, tô indo no Piauí. Piauí é uma autarquia. Eu já tô agendado pra primeira TED lá no Piauí, ué. Tô sim. Vou sim, vou lá na autarquia. Vamos ver se ele bate o Mato Grosso, né? Mas é. E no Mato Grosso tem muito. Tem mais gaúcho do que gente lá. Tem muito gaúcho, muita gente boa por lá. Mas e lá tem esse irmão que vai receber também, ele tipo assim, quer muito tipo dar um upgrade nos jovens para evangelizar e tal. Eu acho que nós aqui na região centro-oeste, nós já temos uma expressão missionária muito aquém daquilo que a gente pode abençoar o Brasil, entende? Eu sempre falo, é a região assim, proporcionalmente, que tem mais jovens assim no Brasil, tem uma população muito jovem, tá? Vamos ver se isso serve para alguma coisa, mas eu tenho muita esperança com o estado do Mato Grosso, sabe? Tem a base em Cuiabá, que nossa, o pessoal esperava há muito tempo e é uma base assim que tipo tem trago ali muitas oportunidades para a galera ali. E a gente tem, eu sempre acho que o Tocantins é parte, né, do Centro-Oeste, mas não é mais, né, aquele pedaço do Goiás agora é o Norte. É, ué. Olha o Thiago sabendo agora, ó. Não, o Tocantins é Norte. Mas é isso aí, fica de pé os irmãos, vamos orar pela viagem dele, o Jefferson, Jaira, Tiago, Samuel e Isabelle. Estão saindo amanhã? Que horas vocês estão saindo? Que alguém quer orar pelos irmãos ou que vocês querem que eu ore? Não, acho que não. Ah, pra filmar, né? Aqui, ó, gente, tá, vamos aparecer na internet. Aqui, ó, eu saio daqui. Mato Grosso nunca mais será o mesmo depois dessa equipe. Samuel, quem sabe, né, não é lá? Quem sabe não tá lá, né? O Ó, na equipe aqui, ó, ninguém pode nada, entende? Então só você. Tá tudo pro você. Aqui, gente, ó. Fica aqui, você sair na câmera também. Tá pegando ele aí? Tá não, né? Vai. Você de casa, irmãos, também, assim, né? Ora aí pelos irmãos. Deus, nós agradecemos, Deus, pela oportunidade, Deus, de abençoar o Mato Grosso, Deus. Deus, com todas as nossas dívidas, todas as nossas impossibilidades de ir para lá, Deus, a gente tem ido, Pai, agora através da vida aqui dos irmãos, Pai. Nós pedimos a graça do Senhor, Deus, a segurança, Deus, a providência do Senhor, Deus, para todas as coisas, Pai. Deus, eu peço ao Senhor, Deus, que fale pessoalmente, Deus, no coração de cada um, Deus, que o Senhor desafie, Pai. Deus, que o Senhor ache lugar, Deus, no coração do Samuel, Deus, do Tiago, da Isabelle, do Jefferson, da Jaira. Deus, para que eles possam, Deus, carregar, Deus, no coração deles, Pai, no trabalho que eles vão colocar, Deus, em prática ali, o sonho do Senhor, Deus, para aquela região, Deus, de Campo Verde ali, Jaciara, Rondonópolis, Deus, que eles realmente sejam um referencial do Teu reino ali, Deus, que a vida deles inspire, Pai, muitos jovens, Deus, a viver, Deus, o Evangelho até as últimas consequências da vida deles, Pai. Deus, conceda graça, Deus, traga sabedoria, Deus, crescimento, discernimento para eles serem uma bênção ali, Deus. Nós agradecemos, Deus, pela vida deles, Pai. Deus, nós clamamos mais uma vez, Deus, pela segurança, Pai, nessas estradas malucas, nessa época de chuva, Pai. Deus, ali, guarda, Deus, eles de qualquer, Deus, retaliação maligna, ou sono, ou qualquer coisa assim, Deus. Nós queremos, Deus, no próximo culto aqui, nas próximas reuniões, Deus, escutar os testemunhos das bênçãos, Pai, que foi esse tempo lá, Deus. Guarda, Deus, eles e obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de abençoar aquele lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Max. O Job. Pode ficar, Max, mas deixa eu falar para os irmãos. Não, fica, um minuto. Só para eu. Se você senta aí, eu folgo, né?
O irmão Jobs também estava lá no impacto do Juazeiro, gente, foi bom demais, assim, foi um impacto que eu, tipo assim, apesar das minhas dores de barriga, eu falei assim, não, esse aqui eu vou participar de tudo, entendeu? Eu quero participar das intercessões, pregar, ir pra rua e tal, fazer tudo bonitinho. Pra mim foi muito